Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Rodrigo Viviani com História. A gente está aqui para dar uma revisão naquilo que a gente viu até agora, nos últimos meses aí, com as aulas de História. Na verdade, para a gente ter uma ideia também do que a gente vai ver daqui para frente. Então é um retorno aí para as nossas atividades e a gente dá uma refrescada na mente. Que é quem gosta de história, tem coisa muito interessante daqui para frente, né? Então até agora a gente começou lá da pré-história, vou dar uma revisão geral aqui, vendo que na verdade pré-história é aquelas coisas que aconteceram antes da invenção da escrita. Então não tem muita documentação sobre essa época aí, mas o que a gente tem é que o homem conseguiu criar muita coisa, até mesmo a agricultura foi criada nesse período aí pré-histórico. A partir do momento em que se inventou a escrita, lá na Mesopotâmia, com os sumérios, a primeira escrita, aí passou a se documentar a história. Então aí nós temos uma história documentada mesmo, que a gente chama de história antiga, ou tempos antigos, né? A história da antiguidade, nós podemos dizer assim também. Na história da antiguidade, aí são muitos povos, a gente não consegue estudar todos não, infelizmente, mas a gente se concentra na escola para estudar aqueles povos que influenciaram mais a civilização ocidental. Então a gente começa lá pelos povos da Mesopotâmia mesmo, onde foi inventada a escrita, os sumérios, os acádios, os babilônios, os assírios, bom, aqueles povos que habitaram a região entre os rios Tigre e Eufrates. Mas aí a gente dá uma ampliada nisso e vai até a crescente fértil, que é um desenho geométrico imaginário que leva a gente até o Egito. Então, a Mesopotâmia, ela fica na Ásia, perto do do mar Mediterrâneo, né? Onde hoje está lá Israel, onde hoje está Síria, depois um pouquinho mais para lá, onde está a Mesopotâmia, hoje seria o Iraque, um pouco do Irã e assim por diante. Um pouquinho mais para cima, nós temos onde hoje é a Turquia, também contém ali civilizações muito antigas, como Göbekli Tepe, né? Civilizações que podem ter originado a humanidade dali, né? Povos que ficaram concentrando ali. Então nós estudamos um pouquinho dessas civilizações, algumas delas, algumas que teve um impacto histórico um pouco maior, como os sumérios, os acádios, os babilônios, os assírios. E aí, um pouquinho mais para a direita, nós temos uma nova potência mundial que surgiu, né? Depois de estudar um pouquinho do Egito, que a gente não teve tempo muito de falar, que são os persas, também os medos e persas, né? A Pérsia não existe mais, mas hoje é onde fica hoje o Irã. Ali tem uma cultura persa. Essa cultura também é interessante, importante. Né? Por exemplo, os tapetes persas são bem famosos, né? Perdão. Essa cultura aí surgiu então dessa região aí da Pérsia, que realmente fabricavam tapetes muito interessantes e fabricam ainda hoje, ainda até hoje. De onde vieram também alguns contos famosos da antiguidade, né? Desculpa de novo, minha garganta está meio ruim. Bom, enfim. Então, esses povos a gente estudou um pouquinho deles e também estudamos um pouquinho de alguns povos que estavam um pouquinho mais perto no Mediterrâneo, como os hebreus que tinham o monoteísmo. Então, essa é uma contribuição interessante dos hebreus, que foi um povo que, ali naquela época, era o único que tinha um só Deus na sua religiosidade. Os outros eram politeístas, adoravam vários deuses. Ali também nós temos os fenícios. Fenícios eram importantes por quê? Porque os fenícios eles implementaram comércio no Mediterrâneo. Então eles eram comerciantes importantes. Inclusive eles tingiam tecido de púrpura, usando ali um marisco que tinha essa coloração. Eles conseguiram criar um sistema de tingir, né, a lã, tingir o tecido, e eles comercializavam isso daí. Então, não só isso, como outras coisas também, perdão, eram bons comerciantes, então eles construíram embarcações, então eles deixaram um legado interessante também, né? Assim como o Egito
com a civilização do Nilo, baseada no rio Nilo, onde a religiosidade também era bem fértil. O Deus era representado por um Deus na terra, que era o próprio Faraó. Nós aprendemos que no início tinha 2 Egitos, né? O Egito do Norte, o Egito do Sul, Baixo Egito, Alto Egito, e num determinado momento eles se juntaram e deixaram também para trás informações importantes como as pirâmides, que eram verdadeiros mausoléus, onde ficava enterrado a múmia, né, de pessoas importantes, como os faraós mesmo, ali nas pirâmides. Então hoje nós temos algo ainda palpável no Egito para entender a civilização antiga, que é bastante interessante de ser estudada, que é a civilização do Egito. Bom, aí esse período aí foi precedido pelo surgimento de uma nova potência, a potência mundial chamada Grécia. Então aí que nós chegamos no nosso ponto culminante durante o semestre. Nós estudamos um pouquinho da civilização, da formação da antiga Grécia. A Grécia antiga, ela é o berço do conhecimento e da cultura que hoje muito é praticada no Ocidente. É por isso que é importante estudar ela. Então, a cultura que a gente pratica, muitas coisas vieram da antiga Grécia, que surgiu ali da ilha de Creta, provavelmente, os cretenses, né? Depois também outros povos que foram imigrando para a Península Balcânica e aí formaram o que a gente conhece como a Grécia Antiga. Ali na Grécia Antiga, então, floresceram aquelas cidades-estados, um modelo de governança diferente, onde em Atenas surgiu então a democracia. Isso mesmo, um governo que emana do povo. O povo dá opiniões, tinha uma praça lá, onde eles se reuniam e eles poderiam então dar opiniões e participar da governança da cidade de Atenas, uma cidade bem avançada ideologicamente para a época. É ali também que floresceram os filósofos, no período clássico da Grécia Antiga. Então a Grécia Antiga deixou para nós a matemática, deixou a filosofia e deixou muitos outros legados, além da cultura do teatro, da comédia e do drama. Então a Grécia ela é muito culturalmente histórica, ela é culturalmente histórica. E os prédios que foram construídos ali também, como as colunas que eles usavam, né? A arquitetura, ela também é clássica e é utilizada até hoje. Então a Grécia foi algo que a gente estudou aí, que merecia até mais tempo para estudo, mas infelizmente a coisa aqui no ensino médio é corrida, né? Então nós chegamos até o final do nosso bimestre com o fim do estudo sobre a Grécia. O que vem pela frente então? Bom, agora nós vamos começar a estudar Roma. Então é o primeiro passo nosso, é estudar a civilização romana, que é a potência que surgiu pós-Grécia. A Grécia até foi engolida por Roma com o passar do tempo. E Roma talvez tenha se tornado uma das maiores potências mundiais de todos os tempos. Muita força com uma durabilidade grande, né? Então nós vamos aprender um pouco sobre Roma e a sua estruturação e ampliação até chegar a uma grande potência que influencia até os dias de hoje. A Roma antiga, né? Não existia a Itália, existia uma potência chamada Roma que englobava muitos lugares do mundo. Né? Eram muitas províncias romanas no mundo, eles dominaram uma boa parte do mundo mesmo. Então vale a pena estudar Roma, que foi aos poucos se desmantelando e se transformando em outros impérios, como o Império Bizantino, que a gente também vai estudar neste período. Nós vamos entender o que é o Império Bizantino, o que é o Império Romano do Oriente, né? Uma divisão que houve entre o Império Romano e os imperadores, o surgimento da Igreja Católica e o poder que ela influenciou dentro deste Império Romano. E você vai ver que isso influenciou muitas coisas que aconteceram nos séculos depois. Então nós vamos entrar aí na Idade Média. Nós vamos entrar um pouco na Idade Média, sair um pouco da Idade Antiga, que foi exatamente o fim de Roma, né, que marcou o fim da Idade Antiga. E nós vamos começar então a entrar na Idade Média. Então esse período diferenciado, a gente não vai estudar tudo sobre a Idade Média neste ano, mas nós vamos entender a formação de alguns
impérios que surgiram depois, né? Muita coisa que ficou um pouco para trás é lá no Oriente, né? Nós temos lá a Índia, temos a China, esses países todos já existiam. Muito interessante de estudar eles. A África também, muita coisa já existia na África. E infelizmente não temos tempo, mas gostaríamos muito de estudar essas civilizações também. Mas nós vamos nos concentrar naquilo que está na Europa, infelizmente, né? E chegamos então a um ponto, nós vamos tentar chegar ao ponto em que a Europa se transformou, as províncias romanas foram se transformando em reinados, em reinos absolutistas em determinado momento, até chegar a um ponto onde existia o reino de Portugal, o reino da Espanha, existia também outros impérios, como o Império Sacro, o Império Romano Germânico, formado onde hoje é a Alemanha, né? Então essa formação também foi importante e tem a influência da Igreja na estrutura de países como a França e a própria Alemanha, né? Nós também vamos tentar entender o que aconteceu nesse período quando a Igreja Católica começou a perder um certo poder. A Igreja Católica, primeiro, ganhou um poder exagerado, começou a utilizar até mesmo o seu poder para criar uma coisa chamada Inquisição, nós vamos entender o que é, e depois houve uma reforma na Igreja causada por Martinho Lutero e outros, que nós vamos também estudar o que é a Reforma e também a Contra-Reforma. A Reforma e a Contra-Reforma. Então aí surge o protestantismo, nesse período aí. É o período, justamente, que também bate um pouco com o mercantilismo. O mercantilismo é o momento em que as pessoas começam a querer fazer comércio. E esse comércio é baseado no ouro. Quanto mais ouro alguém tiver, mais rico ele é. O país precisa medir o seu poder e potência através da quantidade de ouros que eles possuíam. E isso gerou as grandes navegações até que os navegadores chegaram na América do Sul, Central e do Norte. E finalmente nós entramos numa história do Brasil, onde o Brasil pós-colônia, o Brasil pós, entre aspas, descoberta. Temos um Brasil anterior a isso também, um Brasil pré-Cabral. Esse Brasil é um Brasil de povos nativos, que também é interessante conhecer um pouco e a gente vai tentar passar por esses caminhos também. Infelizmente a história do Brasil fica para o segundo ano, mas é aí que a gente chega. Nós vamos tentar então chegar até o ano de 1500, mais ou menos, que é o início, que a gente continua depois lá no segundo ano do ensino médio, tá bom? Então muita coisa, hein? Não sei até quando a gente vai chegar. Espero que a gente chegue a todos esses pormenores aí. Então, gostaríamos de iniciar o nosso bimestre agora com esse catado aí, essa revisão e essa perspectiva de estudos para os próximos meses. Beleza? Então, agradeço, valeu, vamos ter um semestre interessante aí junto com vocês. Até mais!